Vamos começar a nossa gloriosa revisão de ondulatória, tá? Bom, primeira coisa que a gente fez quando a gente estudou ondulatória, a gente classificou as ondas, tá? A classificação das ondas, ela é muito importante para provinhas como a do Enem, tá? Sabe que no Enem caem várias questões de ondulatória, né? Historicamente tem sido assim. Então, classificação das ondas. Primeiro a gente classificou as ondas quanto à dimensão. Em relação à dimensão, a onda pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. O que caracteriza a dimensão da onda é a direção de propagação, tá? Então, por exemplo, se você pegar um carinha aqui, tá? Segurando aqui uma corda, né? Faz a corda chacoalhar. Ele cria uma onda na corda e a onda se propaga nessa direção, tá? A onda está se propagando numa direção apenas, tá? Então, essa aqui é uma onda unidimensional. O exemplo de onda unidimensional é a onda na corda, tá? Onda bidimensional, ela se propaga em duas direções, tá? Por exemplo, se você está olhando um tanque de água, né? Olhando de cima, né? Começou a gotejar, vai gerando frentes de ondas aqui que vão se propagando em Y e se propagando em X. Aí ela é bidimensional, tá? Exemplo, onda nos líquidos. E se você ligar uma lâmpadazinha aqui, ó, liga uma lâmpada, você gera uma frente de onda, né, como se fosse uma bolha aqui, tridimensional, né, que se propaga nos três eixos, tá? Propaga em X, propaga em Y e propaga em Z, tá? Então ela é tridimensional. Exemplo de onda tridimensional, o som e a luz, tá? Bom, depois nós classificamos quanto à natureza. Em relação à natureza, a onda pode ser mecânica ou eletromagnética. Onda mecânica é a oscilação das moléculas do meio. Portanto, precisa do meio, tá? A onda mecânica é a oscilação de um meio elástico, tá? O exemplo clássico é o som. O som não se propaga no vácuo, né? Por quê? Porque ele é uma onda mecânica. O som, por exemplo, o som no ar, né, é a oscilação das moléculas do ar, tá? O som na água é a oscilação das moléculas da água, né? O som nos sólidos é a oscilação das moléculas do sólido, tá? Então o som não se propaga no vácuo, né, porque ele é uma onda mecânica, tá? É a oscilação das moléculas do próprio meio. A onda eletromagnética, por sua vez, é um campo elétrico e um campo magnético. A gente já viu que dá para ter campo elétrico no vácuo e que dá para ter campo magnético no vácuo, tá? Então dá para ter uma onda eletromagnética no vácuo, então não precisa do meio, tá? E aí o exemplo clássico de onda eletromagnética é a luz. Eu gostaria que você soubesse o espectro da onda eletromagnética, tá? Espectro eletromagnético é esse aqui, ó. Gostaria que você soubesse essas 6 ondas eletromagnéticas aqui nesta ordem, tá? Então temos aqui raio gama, raio X, ultravioleta, luz, infravermelho e onda de rádio, tá? Essas 6 aqui vocês vão ter que saber e vão ter que saber nesta ordem, tá? Do jeito que está ordenado aqui, ó, o raio gama tem frequência maior e a onda de rádio tem frequência menor. Então a frequência ela está crescendo da direita para a esquerda. A gente sabe que a onda transporta energia, né, sem transportar matéria. O transporte de energia da onda está associado à frequência dela, ou seja, quanto maior a frequência, mais energia ela transporta, tá? Como o raio gama tem uma frequência maior, vai transportar mais energia. Como a onda de rádio tem uma frequência menor, vai transportar menos energia. Tá? Então a energia cresce, a energia que a onda transporta, cresce no mesmo sentido da frequência. A gente já viu, e vamos rever já já, que a velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Todas as ondas eletromagnéticas no vácuo se propagam na mesma velocidade, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, todas elas, raio gama, raio X, ultravioleta, luz, infravermelho e onda de rádio, todas elas no vácuo, nesta mesma velocidade, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, se a velocidade é a mesma,
A onda que tiver maior frequência vai ter menor comprimento de onda para que o produto dê a mesma velocidade. Muito bem. Quem é que tem maior frequência aí? É o raio gama. Então, o raio gama vai ter menor lambda. Quem é que tem menor frequência? Onda de rádio. Então, onda de rádio vai ter o maior lambda, tá? Então, o comprimento de onda lambda cresce no sentido oposto ao da frequência, tá? Então, raio gama lambda menor, onda de rádio lambda maior. Dá para ver isso aqui no desenho, né, gente? Aqui, ó. Lembra o que era lambda? Comprimento de onda, distância entre duas cristas consecutivas. Aqui, ó. Esse aqui é o lambda da onda de rádio. Certo? E aqui, ó, o lambda do raio gama, tá? Ó, aqui, ó, daqui de uma crista para outra, tá? Esse aqui é o lambda do raio gama. Tudo bem? Beleza? Muito bom. Aí, depois de classificarmos em relação à natureza, classificamos quanto à forma de propagação. Em relação à forma de propagação, a onda pode ser transversal, longitudinal ou mista. Transversal, a direção de oscilação é perpendicular à de propagação. Então veja, nós temos aqui um oscilador, né? Está oscilando para cima e para baixo, e aqui nós temos a representação de uma corda. Tá? Aqui, ó, comprimento de onda entre duas cristas consecutivas, tá? E aí, se você olhar bem aqui, ó, dá para ver que tem uma partezinha vermelha, né? Como se tivesse pintado um pedacinho da corda, tá? Então, à medida que a onda passa, o que que acontece com esse pedacinho da corda que eu pintei de vermelho? Ele oscila para cima e para baixo, tá? Então, a oscilação, né, tá sendo aqui, ó, para cima e para baixo, tá? Essa aqui é a oscilação. Oscilação. Então, oscila para cima e para baixo, mas a onda está se propagando. A onda está se propagando na horizontal aqui, né? Para a direita. Aqui é propagação. Propagação. Certo, gente? Então, se você reparar, o que a gente tem aqui? A direção de oscilação perpendicular à direção de propagação. Isso caracteriza a onda como sendo transversal, tá? Vou colocar bonitinho aqui, ó, oscilação assim, a propagação assado, né? Direção de oscilação perpendicular à de propagação, né? Onda transversal. Lembre-se, todas as eletromagnéticas são transversais. Todas as eletromagnéticas. Quais, professor? Todas. Raio gama, raio X, ultravioleta, luz infravermelha, onda de rádio, todas elas são transversais. Onda longitudinal. Direção de oscilação é a mesma de propagação. Não sei se dá para perceber aqui, ó, temos uma molequinha vermelha aqui, hein? Consegue perceber isso, gente? Tem uma molequinha vermelha aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ela vermelhinha aqui, ó. Né? Vou botar ela para oscilar, tá? Ela vem para a direita, depois para a esquerda. Né? Para a direita, para a esquerda. Então, à medida que a onda passa, a molécula apenas oscila, tá? Então, nós temos a oscilação aqui, e nessa direção horizontal, e a propagação na horizontal também. Direção de oscilação, mesma de propagação, caracteriza como sendo longitudinal. Um exemplo clássico é o som. O som nos líquidos e nos gases, ele se propaga de forma longitudinal, tá? E repare também que aquilo que eu falei, né? A onda transporta energia, mas não transporta matéria, né? Ou seja, a molécula do meio apenas oscila, mas ela não vai junto com a onda, tá? A onda não transporta matéria, a molécula apenas oscila. Aqui, as moléculas da corda apenas oscilam, não vão junto com a onda. Interessante saber sempre o que acontece com o som e com a luz, tá? Então, sempre você deve saber a respeito do som e da luz. Então, em relação à natureza, aliás, em relação à dimensão, o som é tridimensional. Em relação à natureza, o som é uma onda mecânica. Em relação à forma de propagação, o som ele é longitudinal. A luz, em relação à dimensão, ela é tridimensional também. Em relação à natureza, a luz é eletromagnética. Em relação à forma de propagação, a luz ela é transversal. Beleza, gente? Tudo bem?
Então, essas classificaçõezinhas aqui, né, que a gente viu, elas são interessantes e importantes, né? Vocês vão ver que alguns exercícios eles vão soltar algumas coisas, né? Ah, uma onda de rádio. A onda de rádio, você sabe que é onda eletromagnética. E que a velocidade da onda eletromagnética no vácuo de qualquer uma delas, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, tá? Então, essas classificações aqui, ó, vocês têm que saber. Beleza? Tudo bem? Então, acompanhando aí? Tranquilo? Beleza? Vou mudar o slide. Posso mudar o slide? Tamo junto. Tranquilo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Muito bom. Vamos para a parte da conta, né? Vocês gostam de fazer conta, né? Não é mesmo? Vamos para a parte das continhas aqui, ó. O que é período? Período é o tempo de uma oscilação. Período é o tempo de uma oscilação. E se é tempo, no sistema internacional, né? Ele é dado em segundos, tá? No sistema internacional aparece em segundos. Muito bem, o que é frequência? É o número de oscilações pelo intervalo de tempo, né? Então, N aqui, esse N é um número de oscilações. Número de oscilações. E delta T, intervalo de tempo. E aí a gente acha que a frequência, tá? Frequência. Muito bom. Aí é o seguinte, né? O número de oscilações é um número. Ele é adimensional, ele não tem unidade, tá? Não tem unidade. O tempo no sistema internacional, ele é em segundos, tá? Então, a frequência fica em cima não tem unidade, né? É adimensional, então o elemento neutro é 1, embaixo é segundo. Então, a frequência é 1 sobre segundo, tá? No sistema internacional, a unidade de frequência é 1 sobre segundo. Ou, se você preferir, segundo elevado a menos 1. Ou, se você preferir, hertz, tá? Segundo a menos 1, segundo a menos 1 ou por segundo é a mesma coisa que hertz, tá? E aí é muito simples calcular a frequência, tá? Então, por exemplo, você está lá na praia, né? Olhando lá o mar, tranquilo, alegre, contente, né? Prestou o vestibular, já cumpriu sua obrigação, fez o que você tinha que fazer, agora está tranquilo, só esperando o resultado para fazer a matrícula, tá? E aí você tá ali na praia olhando, né? Aí tá vindo as ondinhas e você falou, vou calcular a frequência dessas ondas aqui, tá? Aí você pega um cronômetro, aciona o cronômetro, né? E começa a contar quantas ondas chegam ali na praia, né? Aí você contou 30 oscilações, né? Em 2 minutos. 2 minutos você calculou, você contou, né? Você acionou o cronômetro e aí deu 30 oscilações, cravou o cronômetro 2 minutos. Então qual é a frequência? A frequência é o número de oscilações no intervalo de tempo. Quantas oscilações foram? 30. Em quanto tempo? 2 minutos. Tá? Então seria 30 sobre 2, 15 oscilações por minuto. Ah, mas eu não quero por minuto, eu quero por segundo, eu quero em hertz. Tá? Então passa isso aqui para segundo, multiplica por 60. Tá? Então vai ficar 30 por 60, sobra 2 embaixo, então 2 vezes 2, 4. Né? Um quarto de hertz. Né? Ou seja, 0,25 Hz. 0,25 oscilações por segundo. Beleza? Então é bem simples calcular a frequência. Eu pego o número de oscilações e divido pelo intervalo de tempo. Veja, quando eu tiver uma única oscilação, o número de oscilações é 1, tá? Então, se em cima eu colocar 1, é uma oscilação. Só que se eu colocar 1 em cima, embaixo eu tenho que colocar o respectivo tempo. Ou seja, vou ter que colocar o tempo de uma oscilação. Como é que você chama o tempo de uma oscilação? Período, tá? Então, quando em cima é 1, embaixo é o período, tá? Então, quando em cima for 1, embaixo é o período. Logo, a frequência é o inverso do período. E, portanto, o período é inverso da frequência. Toda vez que eu tenho período, eu consigo achar a frequência. Toda vez que eu tiver a frequência, eu consigo achar o período. Um é o inverso do outro, tá?
Beleza? Período em segundo, frequência sai em por segundo, que é hertz. Período em minuto, a frequência sai em por minuto. Tranquilo? Muito bom. Aí, ó, como é que são os elementos da onda? Então, temos aqui a figurinha de uma onda transversal, tá? Da parte superior aqui, ó, é a crista. A parte inferior da onda é o vale, né? A distância da crista até a linha média ou do vale até a linha média é a amplitude de oscilação. Repare que é da crista para a linha média ou do vale para a linha média, tá? Não é da crista para o vale. É da crista para a linha média ou do vale para a linha média. E aí, gente, uma coisa extremamente importante que você vai ter que saber fazer é identificar uma oscilação, tá? Então, se eu começar a contar a oscilação aqui desse ponto, onde é que a oscilação termina? Então, eu estou começando aqui da linha média, né? Aí vai lá para o vale, voltou para a linha média. Deu uma oscilação completa? Não. Por que não? Porque tem que passar pela crista também, né? Aí vai lá para a crista, aí voltou para a linha média. Aí deu uma oscilação completa? Deu, tá? Então, isso aqui é uma oscilação completa, tá? E aí, esse comprimento aqui, na horizontal, né, referente a uma oscilação, é o que a gente chama de comprimento de onda, lambda, tá? Comprimento de onda. Se eu começar a contar a oscilação a partir da crista, onde que ela termina, né? Vai lá para a linha média, para o vale, linha média, voltou para a crista. Tá? Então, isso aqui é uma oscilação inteira também, tá? É um comprimento de onda. Que é também a distância entre dois vales consecutivos. Tudo bem, gente? Então, ó, eu vou fazer um esqueminha aqui, vou fazer um desenhozinho aqui. Eu quero ver se vocês estão acompanhando aí, ó. Suponha, então, que o vestibular me forneceu esse desenho aqui, ó. Ele falou que essa distância aqui, daqui para cá, essa distância aqui vale 10 metros, tá? Distância aqui, 10 metros. Pergunto, quanto que vale o lambda? Quanto que é o comprimento de onda aqui, né, nessa figurinha aqui? Como é que você vai fazer? Primeiro passo, desenha a linha média. A linha média, gente, corta a onda no meio, por isso que chama linha média, tá? A linha média ajuda bastante a gente a enxergar, tá? Então vamos desenhar a linha média, tá? A linha média corta a onda aqui, ó. Bem no meio, tá? Muito bom. Aí, ó, vou mudar de cor pra você ver. Se eu começar a contar a oscilação aqui, ó, onde é que a oscilação termina, né? Comecei da linha média, vai para a crista, voltou para a linha média. Terminou a oscilação? Não, tem que ir lá para o vale. O vale, voltou para a linha média. Beleza, então temos uma oscilação completa. Então, essa medida aqui na horizontal é o lambda, certo? Mudar de cor. Agora, ó, pegar verdinho. Outra oscilação. Se eu começar a contar a oscilação daqui, linha média, para a crista, linha média, vale, linha média. Tá? Então, essa medida aqui na horizontal é mais um lambda. Certo? Mudar de cor. Pegar aqui, ó, roxinho. E aqui, ó, se eu começar a contar a oscilação aqui, ó, né, vai da linha média, vai para a crista, voltou para a linha média, né? Foi uma oscilação inteira? Não. Não passou pelo vale, né? Então, isso aqui é lambda sobre 2. Certo, gente? Então, o que que a gente tem aqui? O que que a gente tem aqui? Do desenho, a gente pode tirar o seguinte, né? Essa medida daqui, ó, daqui para cá, que é lambda mais lambda mais lambda sobre 2, ou seja, 2,5 lambda, 2,5 lambda, essa medida, né, daqui para cá, exatamente igual a medida daqui para cá, que é 10. Então dá para achar o lambda aqui, né? Esse lambda vale 10 por 2,5, 4 metros. Beleza, gente? Então, se o cara te der um exercício em que tem uma figurinha, né? Vai fazer? Você vai sempre contar quantas oscilações tem, tá? Conta quantas oscilações tem, né? Lembra que o comprimento de cada oscilação é o comprimento de onda lambda, né? E é iguala lá com o comprimento da corda para achar o comprimento de onda. Tudo bem?
Tamo junto. Tranquilo? Suave até aí, gente? Muito bem. Depois a gente viu que mais mesmo, né? A gente viu as formulinhas, né? Relação fundamental da ondulatória. Olha lá. Relação fundamental da ondulatória. V é ΔS por ΔT, é lambda sobre o período ou lambda vezes F. Tá? Então, V é a velocidade de propagação da onda. No sistema internacional, a gente põe em metros por segundo. Né? Lambda é o comprimento de onda, a gente põe em metros. Tzão é o período, a gente põe em segundo. E F é a frequência, sistema internacional em hertz. Professor, que formulinha que eu vou usar no exercício? Depende do que ele te der. Se você tiver o comprimento de onda e o período, você acha a velocidade por essa formulinha aqui do meio. Se você tiver o comprimento de onda e a frequência, você acha a velocidade por essa formulinha aqui da direita, tá? E a primeira? A primeira eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso, por exemplo, pegar um ponto da onda como referência, uma crista, né? E acompanhar aquela crista. Eu vejo quanto que aquela crista andou em quanto tempo, tá? Então eu tenho o deslocamento daquela crista em um determinado tempo, e aí eu consigo achar a velocidade da onda, tá? Lembrando que a crista é um elemento da onda, não é um elemento do meio, tá? Beleza? Se a onda se propaga, a crista faz parte da onda. A crista vai junto com a onda, tá? A crista, bem como o vale, é um elemento da onda, não é um elemento do meio. Tudo bem? Muito bem. E aí, vamos lá. Vamos comentar aqui, então, vamos dar uma pequena viajada aqui, ó, em relação a essa velocidade, tá? Então, a velocidade de propagação da onda aqui, né? Se a onda for uma onda eletromagnética, a velocidade de todas as eletromagnéticas no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Gente, esse número aqui, normalmente é dado no comecinho da prova de física, tá? Então, se está fazendo exercício e não apareceu a velocidade da onda eletromagnética no vácuo, no exercício fala, e agora, professor, não tem dados. Lembre-se, isso aí foi dado no começo da prova, tá? Então, se não apareceu no exercício, foi dado lá no comecinho. Todas as eletromagnéticas no vácuo com a mesma velocidade, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Beleza. E as ondas mecânicas? E a velocidade da onda mecânica? A velocidade da onda mecânica vai depender das características físicas do meio. Lembra, a onda mecânica não é a oscilação das moléculas do meio? A velocidade da onda mecânica depende das características físicas do meio, tá? Nós vimos uma onda mecânica em especial, que era a onda na corda, tá? A velocidade da onda na corda é dada pela relação de Taylor. Relação de Taylor. Relação de Taylor. Como é que era a relação de Taylor? Velocidade de propagação da onda na corda é igual a raiz quadrada da força de tração, ou simplesmente tração da corda, né? Dividido pela densidade linear da corda. E como é que calcula a densidade linear? É a razão da massa pelo comprimento da corda, tá? Importante, gente. Isso daqui só vale se for onda na corda. Só vale, eu posso usar essa formulinha aqui, a relação de Taylor se for onda na corda. Ah, e se for onda no líquido, uma onda mecânica no líquido? Não posso usar isso. Isso aqui não é para líquido, tá? Isso aqui é para corda, tá? E para líquido, a gente não viu. Se for cair alguma coisa referente a líquido, ele vai te dar essa velocidade, ele vai te dar a informação, tá? Tudo bem? Muito bem. Então, qual das formulinhas que eu vou usar vai depender do que o exercício me der, tá? Se for uma onda na corda, né, eu posso achar a velocidade da onda na corda por essa formulinha aqui, tá? E aí, uma vez que eu tenho a velocidade da onda na corda, eu posso jogar em qualquer uma das três aqui de cima para achar o comprimento de onda ou a frequência, ou sei lá o que ele vai perguntar. Tudo bem? Então, resumindo, velocidade da onda eletromagnética, de qualquer eletromagnética no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Das ondas mecânicas, a velocidade da onda vai depender do meio. Vimos uma onda mecânica em especial, que era a onda na corda, que é essa formulinha aqui. Beleza? Tamo junto?
Suave? Beleza? Então, V é a velocidade de propagação da onda na corda. Isso aqui é a força de tração, ou simplesmente a tração da corda. E μ é a densidade linear da corda, tá? Que é a razão da massa pelo comprimento da corda. Muito bom. Aí, nós fomos para um seguinte dado. Isso aqui é extremamente importante, gente. O cara vai te dar uma figura, tá? Normalmente aparece um gráfico, ou uma figura, ou um quadriculado da onda, tá? E aí você vai fazer o seguinte. Você vai prestar atenção qual é a grandeza na abscissa, tá? Pode ser tempo, pode ser comprimento, tá? Professor, mas e a grandeza na ordenada? Não importa. Na ordenada pode aparecer aqui espaço, velocidade, aceleração, força, pressão, campo elétrico, campo magnético, pode ser um monte de coisa, tá? Desencana da grandeza na ordenada. Tu vai olhar para a grandeza na abscissa, tá? E aí você vai fazer o quê? Sempre identifique uma oscilação, tá? Sempre identifique uma oscilação. Então, se eu começar a contar a oscilação a partir daqui, ó, da linha média, vai lá para a crista, voltou para a linha média, vai para o vale, voltou para a linha média. Isso é uma oscilação completa, tá? Idêntico uma oscilação, beleza. Aí eu vou ler qual é o número que está marcado nesse eixo, né? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o tempo de uma oscilação. E como é que se chama o tempo de uma oscilação? Período, tá? Então, se ele te der tempo, o gráfico com um tempo na abscissa, você identifique uma oscilação e eu vou ter o tempo de uma oscilação, que é o período, tá? Aí, se for comprimento, mesma coisa. Identifica uma oscilação, começou da linha média, vai para a crista, voltou para a linha média, vai para o vale, linha média. Temos uma oscilação inteira? Temos. Tá? Então, o que é essa medida na horizontal aqui? É o comprimento de uma oscilação, que é o comprimento de onda. Então, se for tempo na abscissa, dá para achar o período. Se for comprimento na abscissa, dá para achar o lambda. Tendo o período e ou o lambda, eu jogo nas formulinhas do slide anterior e calculo o que porventura ele venha a perguntar. Beleza? Importantíssimo isso aqui, gente. Isso aqui cai demais em questões de ondulatório, tá? Depois a gente analisou os fenômenos ondulatórios, tá? Vamos lá. O primeiro fenômeno ondulatório que a gente viu foi a reflexão. A onda está se propagando na do meio, atinge o anteparo, o refletor e volta para o mesmo meio de origem. Aí, se você comparar a onda incidente com a onda refletida, a onda incidente e onda refletida tem mesma velocidade de propagação, mesmo comprimento de onda, mesma frequência, apenas a fase da onda que pode ou não variar, tá? Como assim, professor, a fase pode ou não variar, né? Por exemplo, quando a gente fazia um pulso na corda, né? Imagina que eu mandei um pulso por cima, tá indo uma crista. Chegava lá na extremidade fixa da corda, o pulso era refletido invertendo a fase. Voltava a vale. E a crista refletia, invertia a fase, voltava a vale, tá? Se a extremidade da corda fosse móvel, o que acontecia? Mandava a crista, aí o pulso era refletido sem inversão da fase. Voltava crista também. Mandava a crista e voltava a crista, não invertia a fase, tá? Depois a gente analisou isso com duas cordas unidas, né? Uma corda unida a uma outra corda, né? De densidade linear diferente. E aí a gente viu que quando você fazia um pulso numa corda, na hora que o pulso chegava na junção das cordas, parte do pulso refratava, mudava de corda e parte do pulso era refletido de volta, tá? E aí esse pulso refletido pode ou não inverter a fase. E como é que invertia a fase? Quando o pulso vinha da corda menos densa para a corda mais densa, o pulso refletido invertia a fase. E ó, quando o pulso vinha da corda menos densa para a corda mais densa, o pulso refletido inverte a fase. E quando o pulso vinha da corda mais densa para a corda menos densa, o pulso refletido não inverte a fase. Beleza?
Depois, a gente acabou aplicando isso para a onda eletromagnética, para a luz, né? Como é que a gente fazia para a luz? O que é o menos e o mais? É índice de refração. Quando a luz vai do meio menos refringente para o meio mais refringente, né? O pulso refletido inverte a fase. Quando a onda vai do meio mais refringente para o meio menos refringente, o pulso refletido não inverte a fase. Tá? Então a única coisa que pode se alterar na reflexão é a fase da onda. Tá? Refração. A onda vai mudar de meio. Vai mudar de meio. Muda de meio, muda de velocidade, muda o comprimento de onda. Aí a frequência e a fase se mantém. Tá? Aí eu falei assim para vocês, ó, repare que na reflexão e na refração, a única grandeza que não se alterou nem na reflexão nem na refração foi a frequência. A frequência é uma das melhores grandezas que definem a onda, tá? E aí eu falei assim, eu soltei a célebre frase, né? Uma onda nasce, cresce e morre com a mesma frequência, né? Como assim, professor? A frequência da onda depende do quê? Depende da fonte que a produziu, tá? Então, por exemplo, eu aqui estou produzindo ondas sonoras, tá? E quem é a fonte, né? São as minhas cordas vocais. As minhas cordas vocais estão produzindo sons aqui. E aí eu controlo a frequência porque eu estou produzindo esse som. Eu posso emitir um som com uma frequência menor, um som mais grave, ó. Ou posso emitir um som com uma frequência mais alta, um som mais agudo. Agora, uma vez que eu produzi o som com uma determinada frequência, essa frequência vai se manter. Tá? O som pode ir ali bater na parede e voltar, o som vai ser refletido e a frequência vai se manter. O som pode penetrar na parede, parte do som penetra na parede, muda de meio, refrata e a frequência se mantém. O som vai contornar a porta e ir lá para o corredor, lá para a sala e tal. Ou seja, o som vai difratar, né? Difração, já vou falar disso. A frequência vai se manter. O som vai pegar na parede e vai voltar, vai ser refletido. E se eu continuar mandando o som, eu vou ter a interferência do onda incidente com a onda refletida. E a frequência se mantém. A porra da frequência se mantém. Quer a onda seja refletida, refratada, quer a onda sofra difração, quer a onda sofra interferência. Professor, e no efeito Doppler? A frequência não é diferente? A frequência aparente que o detector vai captar é diferente da real, mas a real é a mesma. Tá? O cara só escuta uma frequência aparente diferente porque ele está em movimento em relação à fonte sonora, mas a frequência real continua a mesma. Tá? Então, enquanto a onda for detectável, ela vai permanecer com a mesma frequência. Então, o exemplo que eu estou dando aqui para vocês é o som. Tá? Então, se eu falei aqui, esse som vai se propagar. Tá? E aí, a onda, o som pode ser refletido, refratado, pode sofrer difração, interferência, que a frequência vai ser a mesma. Beleza? E aí, o cara que está lá longe, ele vai captar o som cada vez mais fraco, né? A intensidade sonora vai diminuir, tá certo? Mas se ele conseguir me escutar, ele vai me escutar com a mesma frequência. O som vai estar com uma intensidade muito baixa, mas a frequência é a mesma, tá? Então, enquanto a onda existir, porque o meio ele vai retirando a energia da onda e a onda vai diminuindo sua intensidade até ficar indetectável, tá certo? Mas enquanto a onda for detectável, por exemplo, para um ouvido de um ser humano, enquanto o cara conseguir escutar, ele vai escutar com a mesma frequência, tá? Então a frase, a onda nasce, cresce e morre com a mesma frequência é muito bacana, porque você gerou a onda com uma determinada frequência. E essa frequência vai se manter até que a onda dissipe energia com o meio, tá? E seja indetectável. Tá? Enquanto a onda for detectável, a frequência é a mesma. Fui claro, gente? Extremamente importante isso, hein? A frequência da onda não se altera, tá? Bom, aí um caso particular de refração, que a FUVEST voltou a pedir isso aqui, ó. É quando a onda vai da região funda para a região rasa. Tá? Então, temos aqui a onda em líquido, ela vai da região funda para a região rasa. Tá? Da região funda para a região rasa, a gente interpreta isso como refração. É como se fosse uma mudança de meio aqui, tá, gente? Então, quando a onda vai do fundo para o raso, é refração. Aí a velocidade da onda diminui, o comprimento de onda diminui e a frequência é constante, tá? Lembra assim, ó, V é lambda vezes F. Do fundo para o raso, a velocidade diminui. A frequência é a mesma.
Se a velocidade diminui e a frequência é a mesma, o lambda tem que diminuir também, tá? Muito bom. E aí, fomos para a difração. Lembra o que era a difração? A difração era a propriedade da onda contornar objetos, obstáculos ou fendas, tá? E aí eu falei assim, ó, a difração ela predomina quando satisfaz essa condição, né? O tamanho do objeto, do obstáculo da fenda for comparável ao comprimento de onda lambda, tá? Então, por exemplo, imagine que eu tenho aqui um muro, there is a wall, né? E tem um cara aqui do lado de cá, ele vai gritar. Ah! A pergunta é, o cara aqui do lado de lá consegue escutar o cara que está do lado de cá, do muro? Sim ou não? O cara que está do lado de lá consegue escutar o cara que está do lado de cá? Né? Então, a pergunta é, vamos supor que esse muro aqui ele seja feito de um material isolante acústico, tá? Ou seja, parte do som vai penetrar na parede, né? E o cara poderia escutar lá do outro lado porque o som atravessou a parede, tá? É comum, tá, gente? Por exemplo, eu tô aqui no meu apartamento, né? O cara aqui de cima, né? Tô quase no último andar, eu tenho a cobertura aqui em cima, né? O cara aqui em cima, né? Ele dá um grito lá, eu escuto aqui, né? O que aconteceu? O som, né? Passou pelo chão, né? O som se propagou pelo chão, chegou do lado de cá, tá? Então isso pode acontecer. Mas vamos supor que a nossa parede aqui, ela seja feita de um material que isola perfeitamente, né? Acusticamente falando, tá? Então esse cara aqui só vai escutar aquele ali se o som passar por cima do muro. Ou seja, se o som contornar o muro, tá? Então a minha pergunta é essa, né? O som consegue contornar este muro? Qual é o fenômeno de contornar? Contornar é difração. O som difrata, né, ao redor deste muro? Bom, não sei. A difração só é relevante quando satisfaz essa condição. O tamanho do objeto, do obstáculo ou da fenda ser parecido, mais ou menos parecido, mais ou menos, o lambda, tá? Então tudo bem, então tem que satisfazer essa condição. Aí, ó, eu pedi para você decorar o lambda do som. Vocês lembram do lambda do som? O lambda do som estava na faixa de milímetros a metros. Comprimento de onda do som de milímetros a metros. O comprimento de onda da luz, pedi para decorar também, 10 a menos 6 metros. Certo? Ordem de grandeza, 10 a menos 6 metros. Então, vamos lá. Esse cara aqui, do lado de cá, né? O menininho A grita, o menininho B consegue escutar, né? Ou seja, o som consegue contornar o muro e chegar no ouvido do menininho B, né? Vamos ver. Para que o som contorne, tem que satisfazer essa condição, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Para o som. Deixa eu só escrever, para deixar bem claro aqui, ó. O que é D, né? É o tamanho do obstáculo. Tá? E lambda é o comprimento de onda. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. Para o som. Vamos fazer aqui em azul escuro. Para o som. Vamos ver. O que a gente tem, né? Quem é o D, né? Quem que é o D ali? D é o tamanho do obstáculo, tá? Bom, gente, qual que é o tamanho do muro, hein? Imagina um muro. Imagine um muro, tá? Tá imaginando um muro? Qual que é o tamanho desse muro que você está imaginando? 2 metros, 3 metros, 5 metros, 8 metros, né? Então, o tamanho do muro, no nosso exemplo aqui, o muro, né? Tamanho do muro aqui, ó, muro, D do muro é metros. Metros, tá? 2 metros, 3 metros, 5 metros, tá? E qual que é o lambda? O lambda do som. O lambda do som está na casa de milímetros a metros. Certo? Então, eu posso dizer que
o tamanho do muro, D, que é metros, é comparável com o lambda do som, que é de milímetros a metros? Sim ou não? Posso, né? Afinal, esse cara aqui é metros e aqui tem metros também, tá? Então, para o som, essa condição ela é verificada, certo? Ok, verificou, certo? Certo, então quer dizer que o som consegue contornar este muro. O som contorna o muro e chega no ouvido do cara, o cara aqui escuta, tá? Agora vamos fazer para a luz. Para a luz. Tá? Então, para luz. Para luz. Muito bem, o tamanho do muro não mudou, né? O tamanho do muro continua sendo na casa de metros, tá? E qual que é o lambda da luz? O lambda da luz da ordem de 10 a menos 6 metros. Então a minha pergunta é a seguinte: pô, o som conseguiu contornar o muro, certo? Beleza. E contornar, o fenômeno contornar se chama difração, tá? Então o som difratou aqui no muro. Só que o som é uma onda, tá? E difração é um fenômeno ondulatório. Então ondas difratam. E a luz também é uma onda. Se o som difratou, por que a luz não difrata? A luz pode difratar? Pode difratar. Então eu estou verificando aqui, né? A luz vai difratar nesse muro, a luz vai contornar o muro e o cara aqui vai conseguir enxergar o cara do lado de lá? Não sei, vamos ver. Né? Para que a difração seja relevante, tem que satisfazer essa condição. O tamanho do muro não mudou, né? Continua sendo metros, 2 metros, 3 metros, 5 metros, tá? E o lambda da luz, 10 a menos 6, tá? Então o tamanho do muro é comparável com o lambda da luz? Sim ou não? Metros é comparável com 10 a menos 6 metros? Gente, 10 a menos 6 metros é a milésima parte do milímetro. Pega o milímetro, divide em 1000 partes, pega uma parte só, tá? É milésima parte do milímetro, tá? Ou seja, metro é 1 milhão de vezes maior que 10 a menos 6 metros, tá? Isso aqui não é comparável de jeito nenhum, tá? Nem a pau, tá? Então, o tamanho do muro, ele não é parecido com o lambda da luz. O muro é gigantesco comparado com o lambda da luz, tá? Portanto, para a luz não satisfaz esta relação e logo a luz não contorna ali, tá? Então, como é que é aquela questão clássica de difração, né? Tem um carinha aqui do lado de cá do muro, um carinha do lado de lá, o carinha do lado de lá grita, o carinha do lado de cá que consegue escutar, mas não consegue ver. Então, por que ele escuta, mas ele não vê, né? O som e a luz, ambos não são ondas? Sim, e as ondas não difratam? Difratam. Então, por que o cara aqui, B, só consegue escutar o A e não consegue ver o A, né? Porque o som contorna, e o som contorna porque satisfaz esta relação para o som, mas para a luz não, tá? Para a gente observar a difração da luz, o que tem que acontecer? Como o lambda da luz é muito pequeno, o obstáculo tem que ser muito pequeno, tá? Então, no nosso dia a dia, o que seriam coisas muito pequenas, né, para difratar a luz, tá? Então, assim, a pontinha bem fininha de um alfinete, ainda assim, é bem grande comparado com o lambda da luz, tá? Uma coisa que seria parecido com o lambda da luz, a espessura da teia de uma aranha, tá? A espessura da teia de uma aranha tem um tamanho parecido com o lambda da luz. Então, pelo fato do lambda da luz ser muito pequeno, para a gente observar a difração da luz, os obstáculos têm que ser muito pequenos, tá? Já o som difrata numa boa no nosso dia a dia. Por quê? Porque o lambda do som está na casa de milímetros a metros e os obstáculos do nosso dia a dia também estão na casa de milímetros a metros, tá? Então o som contorna a minha mão. Eu boto a mão aqui na frente, o som contorna a minha mão, né? O som contorna a cabeça de uma pessoa, o som contorna um carro, o som contorna um muro, tá? Então no nosso dia a dia, o som contorna muito bem os obstáculos, porque o tamanho do comprimento de onda do som é muito parecido com o tamanho dos obstáculos que a gente tem no dia a dia. Tá claro, gente? Então, exercício de difração é conceitual só, tá? Ele quer saber se contorna ou não. O que você vai fazer? Ele vai te dar um obstáculo e aí você vai imaginar o tamanho de obstáculo, tá? Então, é um muro, você imagina o tamanho do muro. Falou um carro, você vai imaginar o tamanho de um carro. Quer dizer, não dá para você imaginar um carro, né, de 5 quilômetros, certo? Então, você tem que ter meio noção do tamanho das coisas, tá? Então, ele vai te dar um obstáculo, você imagina mais ou menos o tamanho do obstáculo e compara com o lambda.
Do som, eu quero que você decore o lambda do som. Da luz, também. E se for uma outra onda qualquer, aí como é que você vai achar o lambda? Por aqui. V igual a lambda F. Ele vai te dar o V, né? Vai te dar o F e você acha o lambda, tá? Ah, uma onda de rádio. Ele vai te dar a velocidade da onda de rádio, 3 vezes 10 oitava, metros por segundo. Vai te dar a frequência da onda de rádio, né? Aí ele vai dar a frequência e aí você consegue calcular o lambda. Beleza? Suave, gente. Isso aí é a difração. Tudo bem? Tranquilo? Vou apagar essa parte aqui do slide. Apagar, gente. Vou apagar essa parte aqui. Dá um print aí que eu vou apagar, tá? Eu vou apagar. Então foi o fenômeno 1 a reflexão, fenômeno 2 a refração, fenômeno 3 a difração. Vamos para a interferência, tá? Vou apagar esta parada. Vou para a interferência, tá? Então, interferência. Ondas de mesma natureza percorrem a mesma região, elas se interferem, tá? Beleza. A interferência, né, ela é bem significativa quando a gente tem as ondas com a mesma frequência, né? Ou frequências próximas, tá? Muito bom. E aí, ó, como é que vai ser a interferência? A interferência pode ser construtiva, pode ser destrutiva ou pode ser parcial, tá? Parcial não cai para nós. Então vamos pensar na interferência construtiva, IC. Interferência construtiva é quando a linha crista de uma onda com a crista da outra, crista com crista, ou então vale de uma onda com o vale da outra. Crista com crista ou vale com vale. Isso é interferência construtiva, né, que eu chamo de IC. Iniciais IC. Interferência destrutiva, ID, é quando alinha a crista de uma onda com o vale da outra. Ou o vale da uma com a crista da outra. Crista com vale, vale com crista. Tá? Muito bem. Aí quando a linha crista com crista ou vale com vale, ou seja, quando a interferência é construtiva, a amplitude da onda resultante é a soma da amplitude de cada uma delas. Quando dava interferência destrutiva, né, crista com vale ou vale com crista, a amplitude da onda resultante é a subtração, né, fazer a amplitude da maior menos a amplitude da menor. Pois a gente viu a interferência em duas dimensões, tá? E aí é o seguinte, imagine que aqui seja um tanque com água, né? Você está olhando de cima, tá? Então, tá? Aqui é a superfície da água, tá? Então, imagina aqui, ó. Aqui é o tanque, tá? Você está vendo o tanque de cima, está gotejando aqui, ó. Aqui, está gotejando aqui, tá? Em um dado ponto aqui do tanque, né? Eu quero saber qual o tipo de interferência que acontece ali, tá? Então, o que vai acontecer? Essa fonte aqui, né, vai produzir ondas aqui na superfície da água, né? Vai produzir ondas aqui e aqui também, tá? E lá no ponto vai acontecer um tipo de interferência. Eu quero saber que tipo de interferência que é esse aí, tá? Se é construtiva, se é destrutiva. Muito bem. Para esse tipo de exercício, as fontes sempre vão emitir ondas com a mesma frequência. Sempre, sempre, sempre com a mesma frequência. E aí elas podem emitir ondas com a mesma frequência, mas podem emitir ondas em fase ou em oposição de fase. Sempre com a mesma frequência em fase ou mesma frequência em oposição de fase, tá? E que em fase? Seria, ó, quando está gotejando, né, você tem duas torneiras no tanque lá, duas torneiras no tanque, que beleza. E aí você fechou as torneiras, elas ficam gotejando aqui na superfície da água, né? As torneiras não fecham direito, tá? E aí fica gotejando. E aí quando cai uma gotinha aqui, cai uma gota aqui também, tá? Tá em fase. Quando pinga aqui, pinga aí. Pinga aqui, pinga aí. Tá em fase, tá? Agora quando tá em oposição de fase, é alternado. Pinga aqui, pinga ali. Pinga aqui, pinga ali. Beleza? Se for alto-falante, né? O que é em fase no alto-falante, né? O movimento dos cones dos dois alto-falantes vibram juntos, tá? Então quando um cone do alto-falante avança, o outro também avança. Quando um recua, o outro também recua, tá? Então, estão em fase, tá? Se tiver em oposição de fase, é o contrário. Um avança, o outro recua,
tá? Aí o primeiro recua, o outro avança, tá? Aí está em oposição de fase. Interessante notar que no exercício ele vai falar para você se está em fase ou se está em oposição de fase, tá? Então no texto da questão, essa informação é crucial, ele vai te falar se as fontes estão em fase ou se estão em oposição de fase, tá? Bom, e aí, como é que eu fazia para achar interferência lá no ponto? A gente usava essa formulinha aqui, ó. Δx é a diferença das marchas, tá? O que é uma marcha? Marcha é a distância que a onda percorre até chegar ali no ponto, né? Então aqui, ó, tá gotejando, tá formando ondinha e essas ondinhas estão se propagando, tá? E ela vai percorrer essa distância x1 aqui até chegar lá no ponto, tá? Então, x1, x é a marcha. O que é a marcha? É a distância que a onda percorre desde a fonte até o ponto, tá? Aqui também está produzindo ondas, essa onda vai se propagar, vai percorrer uma certa distância até chegar ali no ponto P, tá? Então, Δx é a diferença das marchas. Sempre faça a marcha maior menos a marcha menor. Essa diferença das marchas vai me dar um número inteiro de lambda sobre 2. Lambda é o comprimento de onda. E esse n, professor, é um número inteiro. De onde eu tiro esse número inteiro? Dessa regrinha aqui, ó, tá? Então, essa regrinha aqui, ó. Se as fontes estiverem em fase, né, vai dar interferência construtiva quando esse número inteiro for par. Se as fontes estiverem em fase, vai dar interferência destrutiva quando esse número inteiro for ímpar, tá? Aí, se tiver em oposição de fase, troca, né? Aí vai dar interferência construtiva quando o número inteiro for ímpar e vai dar interferência destrutiva quando o número inteiro for par. Ou seja, eu tenho que saber esta regra na minha cabeça, senão não resolvo exercícios de interferência em duas dimensões. Tudo bem? Então, eu vou fazer um exemplozinho aqui para vocês verem, tá? Então, por exemplo, ele dá assim, ó. Ele fala, né, duas fontes produzem ondas em fase, ondas de comprimento de 2 metros, tá? Eu quero que você determine para mim qual que é a interferência lá naquele ponto. Né? Uma marcha é 3, né? Ou seja, a distância da fonte ao ponto é 3, a outra marcha, né? A distância da outra fonte ao ponto é 2. Como é que eu faço para achar a interferência neste ponto? Aplica a formulinha. Diferença das marchas vai dar o número inteiro de lambda sobre 2. Quem é a diferença das marchas? A marcha maior 3 menos a marcha menor 2, tá? Isso aqui é igual ao número inteiro e o lambda, nesse caso, vale 2. Foi dado, tá? Então fica 3 menos 2 igual ao número inteiro e o lambda é 2 sobre 2 da fórmula, tá? Minha ideia, meu intuito aqui, nesse tipo de exercício, é calcular esse n, tá? Quero calcular esse n. Tudo bem? Bom, aí facilmente, né? 2 com 2 cancelou, então n é igual a 3 menos 2, n é igual a 1. Facilmente eu descubro que o n é 1. Aí eu vou pensar, 1 é par ou é ímpar? Vocês já jogaram em par na vida? 1 é ímpar, certo? 1 é ímpar. Aí eu junto essa informação aqui, ó, o fato do n ter dado ímpar, ser um número ímpar, com essa informação aqui, fontes em fase, e vou lá na regra. Fontes em fase é a primeira linha. Olha aqui, fontes em fase é a primeira linha e o n ímpar é a segunda coluna. Primeira linha é a segunda coluna, a interferência ela é destrutiva, tá? Então lá no ponto eu vou lá e anoto, falo para o examinador, neste ponto está ocorrendo interferência destrutiva. Tudo bem, gente? Beleza? Suave? Então, esse é um tipo de exercício, tá? Lembrando, ele sempre fala no texto da questão se está em fase ou se está em oposição de fase, tá? Isso ele fala no texto da questão. Fique esperto, se não falou no texto, vai aparecer no note a dot, tá? Bom, esse é um tipo de exercício, tá? O outro tipo de exercício é quando ele dá interferência no ponto, né? E ele pede lambda. Então, nesse exemplo que eu fiz, né? Eu queria achar interferência no ponto. Para achar interferência no ponto, eu calculei o n. Uma vez que eu achei o n, né? Eu vi que ele deu um número ímpar, né? E com essa informação que ele é ímpar e se as fontes estão em fase ou em oposição, eu vou lá na regra e descubro qual que é o tipo de interferência.
Então, quando ele pede interferência no ponto, a ideia é calcular o N, tá? Agora, pode acontecer o contrário. Ele fala qual a interferência lá no ponto, tá? E pergunta o lambda. Então, quando ele perguntar o lambda, o que você vai fazer? Mesma coisa. O ΔX é uma marcha menos a outra, né? O lambda eu quero achar. E o N, de onde eu tiro o N? Da regra, tá? Então, por exemplo, suponha que ele falou que a interferência é destrutiva e que as fontes estão em fase, tá? Fontes em fase, primeira linha, interferência destrutiva, segunda coluna, primeira linha com a segunda coluna, eu concluo que o N é ímpar, tá? Bom, professor, eu descobri que o N é ímpar, né? Mas que número ímpar eu vou jogar aqui? Eu jogo o primeiro, sempre testa o primeiro, tá? Então, na hora que eu colocar o número 1 aqui, eu vou achar um certo lambda. E aí eu vejo se bate com as alternativas. Bateu? Bateu, acabou o exercício, já era, vai pro próximo, tá? Ah, eu botei o primeiro número, eu vi na regra, no exercício, né? Eu vi que naquele exercício o N tinha que ser ímpar. E aí eu testei o primeiro número ímpar, calculei o lambda, e aí não bateu com as alternativas. Não bateu, não tem problema. Testa o próximo número ímpar, 3. Coloca 3 aqui e calcula o outro lambda. Bom, professor, então temos várias respostas? Sim, né? Temos vários comprimentos de onda que vai dar interferência naquele ponto, tá? Então, pode acontecer de você, no exercício, por exemplo, você identificou que pela regra, né, que o N é ímpar, aí você jogou o primeiro número ímpar, calculou o lambda e não bateu com a alternativa. O que você faz? Testa o próximo número ímpar, 3. Vai ter um outro lambda e veja se bate. Bateu? Beleza. Não bateu? Põe o próximo número ímpar, 5. Né? Até bater. Tudo bem? Gente, é assim, exercício de testes, você colocou o primeiro, não bateu, o segundo já vai dar alternativa, tá? Na verdade, mais de 90% do exercício de teste, quando você colocar o primeiro número ali, já vai bater com a alternativa, tá? Se não for no primeiro, vai ser no segundo. Agora, numa prova escrita, é comum ele perguntar: calcule 3 comprimentos de onda e me dê interferência, né, construtiva ou destrutiva lá no ponto, tá? De onde vem 3 valores de comprimento de onda, né? Usando 3 números pares ou ímpares, né, dependendo do que você achou no exercício, tá? Então, para cada N aqui, eu tenho um valor de lambda, tá? Então, quando ele pergunta o lambda, nós temos várias respostas possíveis, tá? E numa prova escrita, é comum ele perguntar alguns valores de lambda. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Bom, depois que a gente estudou a interferência, né? Aí nós vimos um pouquinho de Doppler. Olha que gostoso, né? Efeito Doppler, tá? Então, o detector, ele vai detectar uma frequência aparente diferente da real quando houver movimento relativo entre a fonte sonora e o detector, tá? E aí, o que a gente vai querer fazer? Calcular a frequência aparente. Como é que calcula a frequência aparente? Por essa formulinha aqui, né? Frequência aparente é igual velocidade da onda mais ou menos a velocidade do detector sobre a velocidade da onda mais ou menos a velocidade da fonte. Tudo isso vezes a frequência real, tá? Então, a frequência aparente é este fator aqui, ó, que é um número adimensional, né, vezes a frequência real, tá? Esse número adimensional, como é que você calcula? É a velocidade relativa, né, entre a onda e o detector e a velocidade relativa no denominador entre a onda e a fonte, tá? É V onda, V det, V onda, V fonte. Detector, a gente chama carinhosamente de det, tá? Fica assim, V onda, V det, V onda, V fonte. V onda, V det, V onda, V fonte. A frequência aparente é o quê? V onda, V det, V onda, V fonte, vezes a frequência real. O problema desse tipo de exercício são sinais, né? Então, como é que você vai fazer com sinais? Né? Você vai orientar a trajetória sempre no sentido do detector para a fonte, tá? Então, orientar a trajetória no sentido do detector para a fonte. O que quer dizer, meus queridos, você vai ter que fazer o desenho, tá? Tu vai ter que fazer o desenho. E aí, no texto da questão, ele vai falar para você, né? Por exemplo, a ambulância está passando, né? A sirene está ligada, a ambulância passa por você, tá?
Então ela está aproximando, né? Está chegando perto de você, ou ela já passou por você e está se afastando, né? Porque você vai escutar uma frequência aparente diferente da real, né? Mas uma frequência aparente maior que a real na aproximação e uma frequência aparente menor que a real no afastamento, tá? Então, na aproximação, a frequência aparente é maior que a real. Exemplo, carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 vai passar, você escuta, né? Quando ele está aproximando, a frequência é maior que a real. Você escuta um som mais agudo, né? Aí ele passou, você escuta um som mais grave. Percebeu? Então, na aproximação, a frequência é maior, aparente é maior que a real, tá? E no afastamento, né, a frequência aparente é menor que a real. Então, ele vai ter que falar para você se está aproximando ou afastando. Ah, falou, está aproximando? Então, tu faz o desenho do carro aproximando. Tudo bem? Se for aí uma ambulância, né? Carro de bombeiro, tal, né? Sei lá, vai ter uma sirene aqui, beleza? E aí a sirene tá mandando o som, beleza? Aí você vai identificar, faz o desenho aproximando. Ele falou que estava aproximando, então você faz desenho do carro aproximando do detector que é o ouvido do cara, tá? Fez o desenho, identifica quem é a fonte e quem é o detector. E agora ele orienta. Orienta como? No sentido do detector para a fonte. O detector está aqui, a fonte está ali. Então é do detector para a fonte, tá? Então ficou para cá, positivo. Tudo bem? E aí como é que você faz? Vamos ver. O detector pode estar parado, pode estar indo a favor da orientação ou contra, tá? Aí, ó, o V do detector aqui, ó. Se ele está parado, o V do detector é 0. E aí tanto faz o sinal que você põe na frente, porque 0 é neutro, tá? Agora, o detector pode estar indo a favor da orientação, né? Se o detector estiver indo para cá, ele está indo a favor da orientação. Aí você vai usar o mais na frente do V do detector. Tudo bem? Aí o detector pode estar indo para lá, né? Ele pode estar indo contra a orientação, né? Aí você usa o menos na frente do V do detector. Tudo bem? A mesma coisa a fonte, tá? A fonte pode estar vindo para cá, aí nesse caso ela está indo contra a orientação. Aí você vai usar o menos na frente do V da fonte, tá? E se a fonte estiver indo para lá, né, ela está indo a favor da orientação, aí você usa o mais na frente do V da fonte. Tudo bem, gente? Repare que não tem mais e menos na frente do V da onda. Professor, quem que é o V da onda? Depende do exercício. Normalmente, é efeito Doppler para o som. Né? Então, a onda é o som. Aí o V da onda é a velocidade do som, tá? Aí você já coloca a velocidade do som em cima e embaixo. E não tem regrinha de sinal. É tudo positivo, tá? Se for efeito Doppler para a luz, aí a velocidade da onda é a velocidade da luz. Ele vai te dar, no vácuo, 3 vezes 10 oitava metro por segundo. Aí você já põe 3 vezes 10 oitava em cima e embaixo. Se for radar, né? Aqueles radar de estrada, né? É onda de rádio. Né? Onda de rádio é onda eletromagnética. Qual a velocidade? 3 vezes 10 oitava. Aí põe 3 vezes 10 oitava em cima e embaixo. Tudo bem? Muito bem. Aí passou, né? Na hora que passou, tá, agora o carro de Fórmula 1 veio, passou, tá afastando. Se ele falou que tá afastando, tu faz o desenho afastando, tá? Então presta atenção, gente. Se o cara pede para você calcular a frequência aparente, item A na aproximação e no item B no afastamento, são dois exercícios completamente diferentes. Você faz o item A na aproximação, faz o desenho, veja quem é detector, quem é fonte e oriente do detector para a fonte positivo, tá? Aí, item B no afastamento é como se fosse um novo exercício. Faço tudo de novo. Faço um novo desenho, né? Agora eu faço o desenho, o carro afastando, tá? Identifica quem é a fonte, quem é o detector, tá? Suponha que, sei lá, pode ser o motor do carro, né? O barulho, né? Ou que tem uma sirene aqui e tal. Beleza? E aí, ó, identifica quem é detector, quem é fonte, e aí faz o sentido, a orientação sempre do detector para a fonte, tá? Então agora ficou para cá, positivo. E aí estuda os sinais de novo, né? Veja se o detector está indo a favor ou contra a orientação. Veja se a fonte está indo a favor ou contra a orientação, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui, tá?
example, só para você ver, tá? O exercício fala que está aproximando. Aproximação. Então, eu tenho um carro, né? Uma ambulância vindo aí, tá? Está aproximando. A ambulância, o sirene emite um som de 2.000 Hz. A velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, tá? A velocidade da ambulância, 20 metros por segundo, tá? E a velocidade da pessoa que vai escutar é 0, ela tá parada, tá? Então, qual é a frequência que a pessoa escuta, tá? Então, vamos fazer o desenho. Faz o desenho. Tá aproximando? Tá aproximando. Como é que você quer colocar a ambulância aqui, né? Quer colocar a ambulância do lado direito, o cara do lado esquerdo, ou a ambulância do lado esquerdo, o cara do lado direito? Tanto faz. Tanto faz, tá? Não importa como você faça o desenho, tá? Então, eu vou colocar a ambulância vindo aqui, tá? Né? E o carinha ali. Tudo bem? Beleza? Beleza. Aí, vou lá e identifico. A ambulância é a fonte. O carinha é o detector, tá? Então, não importa como você faça o desenho. O que importa é agora, é a orientação. A orientação é sempre do detector para a fonte, tá? Então, do detector para a fonte. Beleza? Essa é a orientação. Então, não importa se você colocou a fonte aqui e o detector ali, ou ao contrário, tá? A orientação vai ser sempre detector para a fonte. Tudo bem? Beleza. Agora vamos lá fazer a continha. Se liga. Aplica a formulinha. Frequência aparente é igual um fator vezes a frequência real, tá? Frequência aparente é um fator aqui, adimensional vezes a frequência real. Quem é esse fator? É a velocidade da onda, mais ou menos a velocidade do detector, sobre a velocidade da onda, mais ou menos a velocidade da fonte. V onda vedete, V onda V fonte, tá? Tudo isso vezes a frequência real. Então, a frequência aparente ficou este fator, né, vezes a frequência real. Olha lá, quem é a velocidade da onda? A onda é o som, 340. Então, eu já ponho 340 em cima e embaixo, tá? Quem que é o detector? É a pessoa, ela tá parada, tá? A velocidade dela é 0. Quem que é a fonte? É a ambulância. A velocidade da ambulância é 20. Quem é a frequência que a ambulância emite? A frequência real, 2.000. Agora é só colocar os sinais. Vamos ver os sinais agora, tá? Vamos ver os sinais agora. Então, olha só, o detector está parado. Se o detector está parado, tanto faz qual é o sinal que você vai colocar na frente do 0, né? Porque o 0 é neutro. Eu vou colocar mais, tá? Agora a fonte. A fonte, ele falou que está aproximando, né? Então, a fonte está vindo para cá, está aproximando do cara, tá? Só que na nossa orientação é para lá positivo. Se ela está vindo para cá, a velocidade dela é negativa. Aí eu ponho menos na frente do V da fonte. Tudo bem? E aí vou lá e termino a conta. Vou lá, termino a conta. A frequência aparente ficou 340 sobre 340 menos 20, 320. Tudo isso vezes 2.000, tá? Então, essa frequência aparente vai dar quanto? 2.125, não é? 340 vezes 2.000 dividido por 320. 2.125. Exatamente. Então, 2.125 Hz. Agora, eu vou só verificar se o resultado que eu achei é coerente, tá? O que está acontecendo? Não é uma aproximação? E que a gente sabe, na aproximação, né, a frequência aparente ela é maior que a real, tá? Qual é a frequência aparente que eu calculei? 2.125. Qual que é real? 2.000. 2.125 é maior que 2.000? Sim, então bateu, né? Se eu tivesse achado um número menor que 2.000 aqui, alguma coisa estava errada, tá? Então, já que está maior, né, está coerente, tá? E se estivesse afastando, eu teria que calcular necessariamente uma frequência aparente menor que a real. Tá claro até aqui, gente? Beleza?
tá? Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Exercício de efeito Doppler, tá? Você só tem que seguir os passos bonitinho, tá? Faz o desenho, identifica quem é fonte, quem é detector e orienta no sentido detector para fonte, tá? E aí você estuda os sinais e aí já era, mata o exercício. Beleza, gente? Posso apagar esse exemplozinho aqui? Posso apagar? Dá um print aí que eu vou apagar aqui, tá? Vamos tocar o barco, como diria o americano, let's touch the boat, tá? Nesse caso aqui, o cara vai escutar um som, uma frequência maior, né? Lembra disso? A altura do som, né? Vai escutar um som mais alto, né? Lembra disso, gente? A altura está relacionada com a frequência, né? Som alto é som agudo, som baixo é som grave, né? Então está aproximando, ele escuta um som mais alto, né? Ou seja, ele escuta um som com uma frequência maior. Está afastando, ele escuta um som mais baixo, som com uma frequência menor, tá? Som alto, lembra disso, a altura do som. O som alto é som agudo, som baixo é som grave. Muito bem, continuando aqui para terminar a bagaça, ó. Depois a gente viu a acústica, física do som, tá? O que a gente chama de som, na verdade, é um intervalo de frequência se nosso sistema auditivo consegue detectar. A gente escuta mais ou menos de 20 a 20 mil Hz. Mais ou menos, tá? Depende da pessoa, depende da idade, depende do sexo. Mais ou menos, tá? Lembre-se que frequência baixa é som grave, tá? Frequência alta é som agudo, tá? Então 20 Hz é grave, 20 mil é som agudo, tá? Bom, depois a gente estudou lá onda estacionária, tá? Nós vimos cordas e tubos sonoros, tá? O que você tinha que lembrar de onda estacionária? O que é o fuso, tá? Olha lá, gente, distância entre dois nós consecutivos. Distância entre dois nós consecutivos é chamado de Fá-Fé-Fi-Fó, fuso, tá? Então, de um nó a outro consecutivo, a gente chama essa medida aqui de fuso e vale sempre lambda sobre 2. Sempre lambda sobre 2. Então, vamos supor que você se depare com um exercício assim, ó. A gente dá que o tamanho da corda é 15 metros, tá? E perguntou o lambda. Como é que eu faço para achar o lambda? Você vai lá. De um nó a outro consecutivo é um fuso. Lambda sobre 2. De um nó até outro consecutivo, outro fuso. Outro lambda sobre 2. De um nó até outro consecutivo, mais um fuso, mais um lambda sobre 2. Tá? Então, nós temos que 1, 2, 3, 3 lambda sobre 2 é igual ao comprimento da corda. Né? Concorda comigo, gente? Essa medida aqui, ó, 3 lambda sobre 2 é igual a essa aqui, comprimento da corda. Tá? Então, 3 lambda sobre 2 é igual ao comprimento da corda, que é 15, né? Então, 2 vezes 15 é 30, por 3 dá 10. Então, lambda, 10 metros. Se o cara te der uma onda estacionária na corda, né? Você veja quantos fusos tem. Cada fuso vale lambda sobre 2. E aí você iguala com o comprimento da corda e dá para achar o lambda. Tendo lambda, aí você joga lá nas formulinhas V igual a lambda F e calcula que porventura ele venha a perguntar. E nós terminamos o curso, né, com tubo sonoro, né? Lembra de tubo? Extremidade aberta forma ventre, fechada forma nó. Quando o som está ressoando dentro do tubo, né? Formou uma onda estacionária dentro do tubo, né? Aí você vai ter sempre na extremidade aberta formando ventre, na extremidade fechada formando nó, tá? Então, por exemplo, ele me dá uma situação assim, ó. Ele me dá o tubo, e aí ele falou que o som estacionou dentro do tubo, o som ressoou no tubo desse jeito, tá? Repare, ó, na aberta tá formando o ventre, não é, gente? Aqui, ó, temos o ventre e na fechada temos um nó, tá? E aí ele perguntou qual é o comprimento de onda. Então, o que você vai fazer? Quando era tubo, a gente contava não o fuso, mas meio fuso, né? Aqui, ó. Isso aqui é meio fuso. Daqui para cá é meio fuso, tá? Escrever aqui, ó, meio fuso, meio fuso, meio fuso. Se o fuso vale lambda sobre 2, meio fuso vale lambda sobre 4, certo ou não? Se o fuso
vale lambda sobre 2. Meio fuso vale lambda sobre 4. Então, esta medida aqui, ó, ou seja, né, daqui, ó, do nó pro ventre, né, é o meio fuso. Vale lambda sobre 4. E é isso que a gente fazia ali no tubo, tá? A gente contava em meio fuso, tá? Então, aqui eu tenho um meio fuso, né? Aqui um nó, aqui outro meio fuso, ó. Conta aqui comigo, ó. Deixa eu mudar de cor para você ver. Aqui, ó, um meio fuso, isso aqui é um meio fuso, né? Um lambda sobre 4. Aqui outro meio fuso, outro lambda sobre 4, aqui mais um meio fuso, mais um lambda sobre 4. Tá? Então, eu tenho 3 lambdas sobre 4 é igual ao tamanho do tubo, 1,5. Né? Se 3 lambdas sobre 4 é 1,5, 2. E aí a gente achava o lambda, e aí com o lambda eu jogo lá no V igual a lambda F, mato o que porventura ele venha a perguntar. Vocês estão acompanhando, gente? Tudo bem? Beleza? E aí nós liquidamos, né, a revisãozinha gostosa de ondulatória. Tá? Tudo bem? Beleza? Posso mudar o slide aqui? Beleza? Então terminamos a revisãozinha de ondulatória, tá? Qualquer dúvida você vai mandar aqui para mim no Instagram, tá? Aqui é o canal do YouTube e aqui é o Telegram, né? Qualquer dúvida você pode me escrever. Beleza?